Vamos iniciar a produção da nossa peça e antes vamos entender que toda a lógica dessa peça. A bolsa Mário, ela é como se fosse uma bolsa estilo quebra-cabeça. A gente vai fazer todas as partes dela e depois vamos unir essas partes, tá? Vamos montar tudo para formar a bolsa. Então, aqui, ó, cada parte da bolsa é uma parte separada. A aba foi feita separada, cada uma dessas laterais aqui foi feita separada. As laterais menores aqui do cantinho foi feito separado e o fundo separado. Então, nós vamos fazer quadrados e retângulos para formar a nossa bolsa. E a nossa aba aqui é uma peça meia lua, tá? Então, ela aqui, meia, é metade de uma base oval. O que vai definir o tamanho da sua peça? O tamanho da sua peça vai ser definido por cada parte da bolsa. Então, se você quer o corpo da bolsa mais alto aqui, mais comprido, você vai precisar fazer mais carreiras de subida do que eu mostro no vídeo. Se você quer o corpo mais largo aqui, maior na lateral, você vai fazer mais correntinhas do que eu ensino. A mesma regra vale se você quer essa bolsa menor. Você vai fazer menos quantidades de correntinha ou de subidas de carreira. O tamanho aqui da lateral, da mesma forma. Lembrando sempre que, se você fez 10 subidas aqui, 10 carreiras de subida no corpo da bolsa, você vai precisar de 10 carreiras de subida na lateral. Então, sempre a quantidade de carreiras tem que ser igual para todas as partes da peça, para que fique certo, tá? Então, você não pode fazer 10 carreiras de subida aqui no corpo da bolsa e nas laterais fazer só 5. Não vai dar certo na hora da montagem. Da mesma forma, acontece aqui com o fundo. A mesma quantidade de correntinhas que você fizer aqui no fundo, as partes aqui do corpo, o quadrado aqui do corpo... Ai, tem uns bafões aqui dentro. Peraí, deixa eu fechar, né? Que aí não fica saindo. Os quadrados aqui no corpo vão precisar ter a mesma quantidade de correntinhas aqui do fundo, tá? Então, sempre as quantidades de pontos tem que estar conversando de uma parte com a outra. Dessa forma, você vai conseguir fazer essa peça de qualquer tamanho, tá? Então, nós vamos começar. Eu vou ensinar pra vocês nesse tamanho mini aqui mesmo. Vou pegar aqui a minha agulha e o meu fio Galaxy. Eu tô utilizando aqui a cor Júpiter, tá? Que é a mesma cor do fio cappuccino da Fischer, porém com o brilho, tá? O fio Galaxy, ele passa por um processo que cola esse glitter nele, tá? É um leve brilho. Na câmera não capta muito esse brilho, mas quando você olha o fio pessoalmente, você consegue perceber o leve brilho brilho de glitter mesmo, tá, gente? Que esse fio tem. E esse glitter, ele é colado aqui, ó, ele passa por um processo que esse glitter é colado no tecido, que no caso é a malha, né, o fio de malha. Por isso, ele vem no rolinho um pouco mais rígido, tá? Vem meio que dobradinho assim, em algumas partes ele fica mais retinho. Ele não vem em formatinho rolotê como já vem o fio de malha. Então, é interessante que ao fazer, você puxe o fio para fazer o formato rolotê, porque ele vai aqui tirar um pouco a rigidez do glitter e deixar a malha mais leve, tá? Deixar a malha com formatinho rolotê, que a gente gosta aqui para trabalhar, tá vendo? Conforme vai tirando o rolinho do fio, algumas partes ficam retas, outras partes dobradas, mas aí quando você puxa, você tira a rigidez da cola do glitter e tem o seu formato rolotê com o seu brilho ainda aqui na sua peça. Vamos iniciar a nossa peça fazendo a base, né, o fundo. E nesse fundo nós teremos 19 correntinhas. Então, laça aqui formando o Ezinho, fecha o primeiro nozinho, nós vamos contar como correntinha e aí vamos fazer 19. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Feitas as 19 correntinhas, percebe que eu fiz elas mais frouxinhas, tá vendo? É dessa forma mesmo que você vai fazer mais frouxinha para o seu trabalho ficar mais fácil, mais leve e a sua peça não ficar muito rígida, não ter risco dela entortar depois, tá? Agora, aqui nas partes de trás da nossa correntinha, como de costume, nós vamos trabalhar os pontos baixos, tá? Essa primeira aqui a gente pula, porque essa última correntinha aqui, ela vai servir de base de virada. Então, das 19 correntinhas, nós vamos ter 18 pontos baixos aqui. Então, passa a sua agulha aqui atrás, nessa alcinha de trás da sua correntinha, estica o seu fio aqui, fecha um ponto baixo. Percebe que esse ponto tá mais frouxinho? Nada de fazer o ponto muito apertado pra não dar trabalho pra fazer sua peça, tá? Ficar um crochê mais leve, mais fácil e dar um acabamento também bonito na sua peça. Também não precisa deixar frouxo demais, puxando o fio assim demais, ó, pra ficar furo na sua peça. Tenha sempre o controle aqui, ó, lembra de deixar a agulha retinha? Dessa forma, você vai ter um tamanho padrão nos seus pontos e um acabamento mais bonito na sua peça. Então, vamos fazer os 18 pontos baixos até chegar lá no final. Chegando aqui no final, aquele primeiro nozinho que eu falei que nós vamos considerar como ponto, lembra? Vamos pegar essa alcinha aqui, ó. Ele faz um Vzinho aqui que nem a correntinha. Nós vamos pegar essa alcinha que passa logo aqui por trás do nozinho, tá? Fecha o ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça. E aí, vamos começar a trabalhar aqui do outro lado, fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui da base. Então, nós vamos voltar com 18 pontos baixos novamente, pegando nas duas alcinhas aqui de cima, passando sempre entre um ponto e outro. Então, aqui, ó, tem um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui. No meio desses dois pontos, passo a minha agulha, fecho um ponto baixo. Vamos repetir essa sequência até chegar lá na outra ponta, com um total de 18 pontos baixos novamente, tá? Chegamos no final, novamente, vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça e retornar com os pontos baixos. Nós vamos repetir essa sequência de vai e volta de pontos baixos até nós termos um total de 6 carreiras, tá? Sempre fazendo um ponto baixo sobre o outro. Lembrando de sempre tentar manter o padrão no tamanho dos seus pontos para não ficar furos aqui na sua base, tá? A partir aqui dessa terceira carreira, quando a gente chegar aqui no último ponto, nós não vamos fazer o nosso ponto baixo pegando aqui nas duas alcinhas normais, tá? Para que a nossa peça cresça retinha, ao invés de passar aqui nas duas alcinhas, nós vamos pegar essas duas alcinhas aqui da lateral. Então, essa alcinha que passa aqui por cima e essa alcinha aqui que passa por baixo dela. Passa a sua agulha aqui nessas duas alcinhas e aí fecha o seu ponto baixo. Dessa forma, a nossa peça vai subir retinha, sem estar
aparecendo aqui, ó, essa voltinha da correntinha que a gente faz na virada. Então, o nosso ponto baixo acaba sendo nessa correntinha da virada. Faz a correntinha, vira a peça e inicia novamente os pontos baixos. E então, vamos repetir esse processo até termos um total de 6 carreiras. Finalizou as 6 carreiras, corta o seu fio. Não precisa deixar um pedaço de fio para fazer a costura depois, tá? Toda a costura vai ser feita com o fio no final do trabalho. Então, faz 6 carreiras de vai e volta de pontos baixos, corta o seu fio, faz o acabamento, né? Nós vamos esconder aqui todas essas pontinhas e aí vamos para a próxima parte da nossa bolsa. Então, eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Finalizadas, então, as 6 carreiras, nós vamos puxar aqui o nosso fio, corta a pontinha, puxa aqui, ó, pra dar o arremate, né, o acabamento. E aí, com a agulha de tapeceiro, nós vamos esconder essas pontinhas aqui. Passando a agulha por baixo das alcinhas do ponto aqui atrás, ó. Se você sentir necessidade, eu gosto sempre de usar, para dar mais segurança, pinguinho de cola aqui por baixo do ponto. Pressiono para essa cola agir. Aqui do outro lado, da mesma forma. Vem aqui por baixo, ó, para fazer essa voltinha aqui que a correntinha faz, tá vendo? Passa embaixo das alcinhas. Qualquer alcinha, tá? Não tem uma alcinha certa ou errada. O importante é fazer esse formato aqui para dar o mesmo efeito da correntinha, tá? Vem com a cola. Pressione um pouquinho para essa cola agir. Corta o fio bem rente, com cuidado para não cortar a sua peça, de forma que você consiga esconder essa pontinha por dentro do ponto lá onde você colou, tá vendo? Aqui do outro lado, da mesma forma. Volta, esconde essa pontinha por dentro da alcinha. A nossa base da bolsa está pronta, agora a gente vai reservar essa base e vamos fazer o corpo da bolsa, né? A subida. Novamente, vamos trabalhar com correntinhas. Lembram que iniciamos a nossa base com 19 correntinhas e o corpo da bolsa vai precisar encaixar exatamente aqui pra gente fazer a subida? Então, vamos iniciar o corpo também com 19 correntinhas. Pego o meu fio, faço o Ezinho. Primeiro nozinho, vamos contar como correntinha. Vamos fazer até ter um total de 19. Finalizamos as 19 correntinhas, vamos repetir o mesmo processo de voltar aqui nas alcinhas de trás, fazendo 18 pontos baixos, tá? Então, você vai fazer igual você fez a sua base. A diferença é que você vai fazer maior para fazer o corpo da sua base.
Chegando aqui no final, faz o último ponto na alcinha aqui da correntinha. Faz uma correntinha, vira a peça e volta fazendo pontos baixos. Vamos repetir o mesmo processo ali da base, tá? Porém, como precisamos de uma peça maior, nós vamos fazer mais carreiras de subida. No caso da nossa base, nós fizemos 6 carreiras de subida. Eu gosto sempre de fazer o dobro para fazer o corpo da bolsa, ou seja, então, se o meu fundo tem 6 carreiras de subida, o meu corpo da bolsa vai ter 12. Desse jeito, fica mais fácil eu definir um padrão, tá? Então, fica mais fácil de eu fazer menor ou maior, porque eu sei que eu sempre vou usar o dobro que eu usei aqui na minha base. Então, vamos fazer 2 peças pro corpo, tá? Que é a parte da frente e a parte de trás, 2 peças iguais, com 12 carreiras de subida. Então, fizemos 19 correntinhas e vamos fazer 12 carreiras de vai e volta de 18 pontos baixos. Vou finalizar as 2 partes, esconder as pontinhas dos fios da mesma forma que eu fiz aqui na base e volto com vocês. Então, agora já temos aqui as 2 partes do corpo da bolsa, né? Já fiz as 2 partes. Agora, nós vamos fazer as laterais, tá? Então, que eu já fiz as 2 partes nas mesmas medidas, tá? Com 18 correntinhas aqui, 12 carreiras de subida, 18 pontos baixos, na verdade, né? E vamos fazer as laterais. Já temos aqui o nosso fundo, vamos reservar. Para as laterais, nós vamos pegar as medidas da base e do corpo da bolsa. Então, aqui a minha base, ela tem 6 carreiras de subida. Então, a minha lateral vai precisar ter um total de 6 pontos baixos e 12 carreiras aqui de subida, para dar a contagem certinha na hora de montarmos aqui a nossa peça. Então, 6 pontos baixos para encaixar com as 6 carreiras de subida da minha base, tá? E 12 carreiras de subida. E aí, nós vamos encaixar aqui, ó, vai ser como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Essa lateral aqui vai encaixar com a lateral da minha base e o corpo aqui vai encaixar nas 2 partes, tá? Depois, nós vamos fazer toda a costura aqui dessas partes. Então, da mesma forma que todas as outras peças, vamos iniciar com correntinhas, lembrando que o primeiro nozinho aqui contamos como correntinha, e se precisarmos de 6 pontos baixos, teremos então 7 correntinhas, que a última correntinha é sempre de virada, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vamos virar aqui e trabalhar na parte de trás das alcinhas aqui da correntinha. E vamos repetir o mesmo processo que já fizemos nas outras peças. Ponto baixo, carreiras de pontos baixos, lembrando de deixar o seu ponto frouxinho e ajustando a tensão do seu ponto, tá? Então, 12 carreiras de vai e volta de pontos baixos aqui para fazer a nossa lateral. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo e volto aqui com vocês. Então, aqui já com as 2 laterais prontas, tá? Já fiz as 2, já escondi todos os fiozinhos que precisava. Já temos aqui, então, 2 laterais, um fundo e 2 partes para o corpo da bolsa. Agora, falta só fazer a nossa aba. Que no caso aqui, a nossa aba é uma aba meia lua, tá? Ela é a metade de uma base oval. Então, aqui, para você fazer essa aba para qualquer tamanho de bolsa, vai depender do estilo de aba que você deseja. Se você deseja uma aba mais compridinha ou se você deseja uma aba mais larguinha, que preencha mais espaço aqui na largura da bolsa. Esse tamanho vai ser a mesma forma das bases, tá? Vai depender da quantidade de correntinhas no início e a quantidade de carreiras de aumento. Aqui, eu sempre gosto de contar quantos pontos eu quero preencher aqui atrás na peça. Por exemplo, se eu quero preencher 10 pontos com a aba, então eu vou fazer 5 carreiras de aumentos, tá? Então, eu terei 5 pontos de cada lado
assim eu preencho os 10 pontos da minha aba. A quantidade de correntinhas vai depender se eu quero essa aba mais comprida ou essa aba menorzinha. Aqui no caso é uma aba menorzinha. Vamos iniciar então a nossa parte da aba com correntinhas. Lembrando que o primeiro nozinho a gente conta ele como uma correntinha aqui, tá? Então, vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, temos um total de 6 correntinhas aqui. Agora, nós vamos voltar trabalhando na parte da frente. Não vamos pegar aqui a parte de trás, as alcinhas de trás das correntinhas, tá? Vai ser aqui na alcinha da frente mesmo. Vamos fazer pontos baixos aqui no pezinho dessa última correntinha. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, no pezinho da sexta correntinha aqui, vamos fazer um ponto baixo. Dessa forma, nós teremos aqui uma correntinha e um ponto baixo, como se fosse um aumento aqui. E agora, vamos voltar fazendo pontos baixos aqui, até chegar na outra ponta. Chegando aqui na outra ponta, nós vamos puxar aqui o nosso fio, abrir como se fosse um círculo mágico. E dentro desse espacinho aqui, nós vamos trabalhar com 3 pontos baixos. Vamos fazer um aumento triplo aqui. Então, 1, 2, 3 pontos baixos aqui. Puxa essa pontinha aqui para fechar, como se fosse um anel mágico. Ó, temos aqui 3 pontos juntos. E vamos voltar com 4 pontos baixos novamente, até chegar lá na outra ponta, onde nós já temos uma correntinha e um ponto baixo. Aqui no final, onde nós já temos aqui uma correntinha e o primeiro ponto baixo que nós fizemos, nós vamos fazer mais um ponto baixo, para ficar 3 pontos juntos, da mesma forma que ficou aqui na outra ponta, tá? Agora, nós vamos trabalhar voltando na peça. Então, vamos fazer uma correntinha, viro a minha peça aqui, vou contar 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. E aí, vou fazer uma sequência de 3 aumentos. Então, ali onde está o aumento triplo, nós teremos 2 pontos baixos em cada um desses pontos aqui. Então, 2 pontos juntos, tá? 1, 2 no mesmo lugar e nos outros 2 pontos da mesma forma. Agora, nós vamos utilizar marcadores de ponto, tá? Então, se você desejar aqui para ficar mais fácil visualizar na hora da sequência de aumentos, é só colocar um marcador de ponto aqui onde foi o primeiro ponto desse primeiro aumento. Vamos fazer os outros 2 aumentos. 1 e 2. E aí, vou incluir o marcador de ponto aqui no último aumento, tá? Então, tenho uma sequência de 3 aumentos, aonde eu fiz os 3 pontos juntos na carreira anterior. Então, coloco aqui o marcador de ponto, e aí, vou fazer novamente a sequência de 4 pontos baixos. Finalizei aqui os 4 pontos baixos, nós vamos fazer uma correntinha, vira a peça, repito a sequência de 4 pontos baixos novamente. 1, 2, 3 e 4. Aqui começa a sequência de aumentos de novo, então, vou retirar esse marcador aqui de pontos. E nessa carreira, nós vamos trabalhar a sequência de um ponto alto, seguido de um aumento. E aí, vamos repetir 3 vezes, né? Porque são 3 aumentos aqui na nossa sequência. Então, coloco o marcador novamente aqui onde foi o primeiro ponto, ele tá sozinho, seguido de um aumento.
novamente um ponto sozinho, seguido de um aumento. E finalizo com um ponto sozinho, seguido de um aumento. Vou retirar o marcador aqui para facilitar. Faço o aumento e coloco novamente o marcador no último ponto aqui dessa sequência de aumentos. E aí, repito a sequência de 4 pontos baixos sozinhos novamente. Chegando aqui no finalzinho da carreira, da mesma forma que fizemos lá nas outras bases, vamos pegar aqui as duas alcinhas do cantinho, para a lateralzinha aqui da peça ficar bem retinha, tá? E aí, nós vamos seguir repetindo essas carreiras de aumentos até termos uma quantidade de 4 pontos sozinhos, seguidos de um aumento, tá? Dei uma acelerada no vídeo aqui só para não ficar muito repetitivo, né, as sequências de aumentos, mas aí você vai seguir fazendo primeiro a sequência de 2 pontos baixos seguidos de um aumento, depois 3 pontos baixos seguidos de um aumento e finaliza com 4 pontos baixos seguidos de um aumento, tá? Sempre vai estar repetindo, sempre vai aumentar sempre um ponto baixo sozinho na sua sequência, até você ter 4 pontos baixos seguidos de um aumento. Finalizada aqui a sequência, agora nós vamos fazer um acabamento em pontos baixos aqui, para ficar mais bonitinho na hora que a gente aplicar a peça lá na bolsa. Então, faço uma correntinha, vou voltar aqui no mesmo espaço onde eu fiz o último ponto baixo, vou bem no pezinho desse ponto aqui, ó, vai ficar 2 pontos juntos, tá? Então, volto nesse mesmo espaço, faço um ponto baixo. E aí, esses 2 pontos juntos com a correntinha já dá esse efeito torcidinho de virada. E aí, vou seguir fazendo um ponto baixo para cada alcinha aqui. Em alguns momentos, vamos pegar 2 alcinhas, em outros momentos, vamos pegar ali só no pezinho do ponto, tá? Chegando aqui no final, vamos fazer o último ponto no pezinho, junto com o ponto ali da última carreira, tá? Do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Puxa o fio, agora vamos puxar o fio, cortar e fazer aqui o acabamento. Deixa um tamanho considerável de fio, pra gente poder prender depois essa aba aqui na nossa bolsa. Então, vai puxando aí um tanto que você olha assim e fala, esse tanto aqui vai dar para costurar com tranquilidade essa alça ali na bolsa, essa aba ali na bolsa, né? Porque na hora de costurar, de prender a aba lá, se esse fio não der, a gente vai ter que fazer emenda aqui e não vai ficar um acabamento muito bonito. E aí, antes de prosseguir, vamos puxar toda a ponta do fio aqui para dar o arremate e simular uma correntinha aqui. Lembra que do outro lado nós fizemos um ponto baixo e aí depois fizemos uma correntinha aqui, então ali na outra ponta tem que ser da mesma forma. Então, por isso nós vamos simular uma correntinha. Venho aqui nessa primeira alcinha, pego o meu fio, puxo ele aqui, levo ele todo lá para trás. Puxo até sair a ponta do fio lá atrás. Volto aqui, ó, viro a minha peça de trás para frente. Vou pegar a alcinha aqui de trás e sair no meio do ponto aonde está saindo esse fio que eu acabei de levar lá para trás. E puxo ele aqui novamente.
até vir toda a ponta aqui para trás novamente. Agora é só ajustar o tamanho do ponto certinho. Ó, tá vendo? Então, temos uma correntinha de cada lado. Agora, vamos só fazer um acabamento aqui no meio. Lembra de deixar um pedacinho aqui maior, tá? Porque o meu eu deixei bem pequenininho. E você vai perceber depois que não... Quase que não deu fio, né? Ficou bem a continha mesmo. Vou vir aqui, onde está meu aumento triplo. Passo uma agulha, peguei uma agulha menor, para ficar um acabamento mais delicado. Levo o fio lá para trás. E a parte da frente vai ser a parte da frente da última carreira, tá vendo ali? Volto aqui no meio desse aumento triplo, puxo o meu fio, retiro a agulha, volto com ela ali por trás da alcinha para ficar retinho. E aí é só fazer pontos baixíssimos, tá? Um ponto baixíssimo para cada pontinho da base. Olha só, tá vendo que meu fio bem curtinho aqui, quase que não deu para fazer, mas eu dei uma esticadinha aqui no fio e no final deu certo. Mas eu recomendo que você deixe um tamanho um pouquinho maior, tá? Para você não ter problema na hora de fazer a finalização. E aí, como o meu fio ficou muito curto, eu vou só puxar ele ali para trás, pegando no pezinho ali do ponto da carreira de acabamento que a gente fez. Vou passar ele por baixo aqui de uma alcinha. Puxo ele aqui. Até vir aqui a pontinha dele sair para eu poder puxar. E aí, vou colocar um pinguinho de cola só para dar o arremate e ficar mais seguro aqui esse acabamento. Se no seu caso tiver ficado alguma pontinha, é só cortar bem rente, com cuidado para não cortar a peça, tá? Vou retirar aqui os marcadores de ponto. Eu vou dar uma ajustada nessa peça aqui. E antes de seguir, nós já vamos colocar o fecho na nossa peça, tá? Aqui na nossa aba. Vamos pegar a parte da frente, de cima, na verdade, aqui do nosso fecho e já aplicar na aba antes de seguir para a próxima aula. Para aplicar o nosso fecho aqui, nós vamos encontrar o meio da nossa aba, então vamos dobrar ela aqui ao meio, dou um vinco aqui para ficar bem marcadinho, ajusto certinho. E aí, nós temos aqui o nosso ponto do meio. Agora, nós vamos pegar a parte de cima do nosso fecho. Ó, essa parte que tem o clipezinho, tá vendo? Aqui tem o botãozinho de apertar é a parte de cima. A parte com os ganchinhos, a gente vai colocar no corpo da bolsa. Então, aqui na aba, essa partezinha aqui do botãozinho, nós vamos posicionar aqui no meio, onde nós marcamos o meio do ponto, e passar o fio para dentro daquele espacinho ali que tem uma aberturinha. No início, parece um pouco complicado, mas conforme você vai fazendo, você vai ver que não é complicado assim como parece, tá? Você pode utilizar qualquer pontinha fina que você tenha, mas algo que não vá furar o seu fio. Eu utilizo umas plaquinhas de ferro que vem no próprio fecho para a gente poder prender os ganchinhos ali, a outra parte. Essa plaquinha aqui de ferro, tá vendo? Essa é de um outro fecho, um fecho grande. Aí, ele vem pra gente colocar o ganchinho ali e prender na bolsa. Eu acabo não utilizando esses ferrinhos, tá? Eu acho que às vezes eles mais me atrapalham do que ajudam. E aí, eu guardei esse daqui para eu utilizar nessa parte aqui, para me auxiliar a passar o fio para dentro do fecho. E aí, é só ir empurrando mesmo, ó. Pegar a alcinha do fio ali e vai empurrando para dentro do espacinho do fecho, tá vendo? É bem simples. Às vezes sai na hora que você vai tentar ajustar, mas acontece. Então, eu vou colocar aqui novamente, e aí nós vamos parafusar esse fechinho aqui na nossa peça.
Com o nosso fechinho aqui já aplicado, nós vamos pegar o parafusinho que vem nele. É um parafusinho bem pequenininho. E aí, logo atrás aqui da peça, tem um espacinho, tá vendo? Um furinho. A gente vai aplicar esse parafusinho aqui e prender. Tem uma chavinha específica para isso, porém, eu não tenho essa chavinha. Então, geralmente, eu uso ou a ponta da tesoura ou a ponta de um alicate. Aqui, no caso, eu vou utilizar a pontinha do alicate, porque alguns fechos, quando eles passam por algum tipo de impermeabilização, por algum banho de verniz, pode ser que os primeiros giros ali do parafuso fiquem mais difíceis, até que ceda esse verniz que tá ali na rosquinha do parafuso. Então, esse daqui foi um caso desse. E aí, o alicate vai ser mais fácil para eu dar os primeiros giros aqui. E aí, não tem segredo, tá? Depois que já tá bem presinho ali o fecho no fio, é só parafusar para dar mais segurança mesmo, não ter risco de soltar da sua bolsa. Então, eu vou parafusar aqui a peça, prender, deixar bem firme. Ó, aqui com o próprio alicate, tá vendo? Eu coloco e vou girando. Os primeiros, como eu disse, tem o verniz aqui nesse fecho, então até que o parafuso consegue prender aqui na rosquinha do fio, é preciso ceder esse verniz que entrou lá para dentro, né? O bom do fecho com esse verniz, com esse banho de verniz, é que fica um fecho mais protegido, fica um fecho mais com maior durabilidade. Aí que eu peguei um parafusinho, um parafuso não, um alicate de pontinha mais fina, para me ajudar a ceder esse verniz que estava ali por dentro do fecho, tá? E aí é só ir girando, tá vendo? Não tem segredo, não tem dificuldade. É só girar até entrar o máximo ali do parafuso, até que o fio fique bem preso nesse fecho, que você puxe e esse fecho não solte de jeito nenhum. Eu vou parafusar aqui e volto com vocês. Finalizadas todas as partes da nossa peça e já aplicado aqui o fechinho na nossa aba, na próxima aula nós vamos fazer a montagem de toda a peça. Comenta aqui embaixo o que você está achando dessa aula, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários, pode mandar lá no nosso grupo de alunas, não fique com dúvidas antes de seguir para a próxima parte, porque depois de montada a peça, se você ficou com alguma dúvida, o trabalho vai ser ainda maior para desmanchar tudo e fazer direitinho, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula!